porque o estilo das pessoas não tem nada a ver com a forma que as pessoas se vestem no Brasil. O casamento no Brasil é o momento de você, enfim, tapete vermelho, colocar a melhor roupa e tal. Aqui na França, gente, é muito... No começo eu fiquei chocada, porque as pessoas se vestem como a gente iria, assim, pro shopping quase, no Brasil. É muito mais simples. Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser mais um da série das diferenças culturais entre o Brasil e a França, e eu vou falar sobre os casamentos na França. E já coloquem aqui nos comentários se vocês já vieram para o casamento na França, se vocês notaram alguma diferença com os casamentos no Brasil. E vamos começar o vídeo. Então, no vídeo eu queria falar sobre a cerimônia religiosa e depois sobre a festa em si e também sobre o estilo das pessoas nos casamentos aqui da França, que é bem diferente do Brasil. Então, fiquem até o final do vídeo se vocês quiserem ouvir sobre todos esses assuntos. Então, tudo começa antes do casamento, já com a seleção das madrinhas e dos padrinhos, e eles organizam o enterrement de vie de garçon, o enterrement de vie de jeune fille, que é a despedida de solteiro. Para o homem, né, o solteiro que vai casar, o nome disso é enterrement de vie de garçon, que é EVG, ou seja, enterro da vida de garoto, e para a mulher que vai casar é enterrement de vie de jeune fille, que é enterro da vida de jovem menina. Não sei porque que quando é a mulher eles falam jovem e para o homem não é jovem, mas bom, tudo bem. Então, os padrinhos, eles organizam a despedida de solteiro. Uma vantagem aqui na França é que é na Europa, né? Então é bem fácil de você passar um final de semana em algum outro país. Tem muitos que vão para Barcelona, que vão para Praga. E por que o nome da despedida de solteiro é enterro da vida do garoto? É porque tem uma tradição na França. Na despedida de solteiro você enterra coisas que são simbólicos da sua vida de solteiro. Então, muitas vezes eles enterram garrafas de álcool e aí eles desenterram a caixa, né, que eles enterraram no nascimento do primeiro filho ou filha do casal. Então é por isso que se chama enterro, né, enterro da vida de jovem menino ou de menino. E depois vamos pro casamento em si. Então no casamento em si, geralmente a cerimônia religiosa é mais cedo do que no Brasil. A igreja costuma ser umas 3 horas mais ou menos, e depois todo mundo vai pro vin d'honneur, que é tipo o aperitivo. Então já é no local do casamento. E esse vin d'honneur é sistema de buffet, assim, você tem vários comes e bebes, geralmente eles servem muito champanhe. Demora umas 2 a 3 horas, você fica em pé conversando com as pessoas. Pra mim é a melhor parte do casamento, porque você sabe, tá todo mundo animado, tá no começo ainda, então você pode meio que falar com todas as pessoas do casamento, você é livre de ir pra um lado pro outro, a comida geralmente é boa, então essa parte é legal. Depois disso tem o jantar, então essa é uma diferença muito grande com o Brasil, porque no Brasil, claro que a gente tem o jantar também, a gente tem comida, né, no casamento, mas geralmente no Brasil as pessoas, é mais um sistema de buffet. Pelo menos os casamentos que eu fui era assim, você se servia, ou então era um garçom que passava com vários pratinhos e você pegava o que você queria comer e depois as pessoas vão logo dançar. Então no Brasil essa parte do jantar mesmo eu acho que demora menos, porque na França o jantar é meio que assim, depois do vin d'honneur, que é esse aperitivo, eles chamam todo mundo para sentar nas mesas. Então você já tem geralmente o plan de table, né, que é os lugares pré-determinados de cada um, e são aquelas mesas circulares, né, e aí depende do casamento, porque você pode dar a sorte de cair numa mesa que você conhece todo mundo, com seus amigos, e aí vai ser super legal porque vocês vão poder conversar, ou então você cai numa mesa que você não conhece ninguém, e aí vai ser horrível porque você vai ficar mais 3 horas mais ou menos, que é o tempo que demora o jantar, até eles abrirem a pista de dança, porque durante todo esse tempo a pista de dança nos casamentos da França, ela ainda não abriu, ela só vai ser aberta depois do jantar. Quando eles chamam os convidados para irem jantar, os convidados se sentam, né, cada um no seu lugar, que já é pré-determinado, e os noivos eles só chegam depois. E essa parte do casamento eu acho muito fofa aqui na França, porque quando os noivos chegam, todo mundo, eles colocam uma música animada, né, para a entrada dos noivos, e os noivos meio que chegam dançando, e os convidados, eles geralmente todos se levantam e pegam os guardanapos que tem, aqueles guardanapos de pano branco que tem em cima da mesa, eles se levantam e sobem em cima da cadeira, todos os convidados, e eles começam a girar o guardanapo, então você vê todos os guardanapos, sabe, sendo girados e os noivos entrando com a música animada, então essa parte é bem legal, assim. Então o jantar aqui não é que nem no Brasil, que é um buffet. Eles realmente têm entrada, prato e sobremesa, os pratos são trazidos pelos garçons, né, você não vai se servir, e entre cada prato
prato, por exemplo, entre a entrada e o prato principal. Eles têm as atividades do casamento, que são, por exemplo, os padrinhos ou as madrinhas que organizaram um discurso, que aí vão, fazem o discurso. Muitas vezes eles preparam músicas também, tipo, eles pegam alguma música conhecida e mudam a letra para alguma coisa que fale da história dos noivos, né? Às vezes tem vídeos com montagens de fotos, né, que os amigos fazem com as fotos do noivo com os amigos, ou com as amigas da noiva fazem com as fotos da noiva, enfim. Costuma ser bem fofo. A única coisa que pode ser meio chata é que muitas vezes é muito longo. Então esse processo todo do jantar, né, entrada, prato, sobremesa e as atividades entre cada prato, demora. Então você vai comer mais ou menos 8h30, 9 horas e a pista de dança só vai abrir 11h30, meia-noite. Então se você não tá numa mesa que você conhece as pessoas, pode ser um pouco chato. Assim, outra coisa que eu esqueci de falar é que na sobremesa, né, geralmente seria a hora do bolo. Aqui na França o bolo não é que nem o bolo no Brasil, que é aquele bolo de, sei lá, de filme americano, né, bolo dos noivos com vários andares e tal, com os noivinhos em cima, que eu acho lindo e que eu amo esse tipo de bolo, mas aqui infelizmente não tem isso. A sobremesa deles ou é uma sobremesa normal, tipo de restaurante, que você pediria num restaurante, ou é uma pièce montée, que eles chamam, que é o bolo tradicional de casamento da França. Assim, durante esse tempo tem também os vinhos, geralmente eles servem vinho durante o jantar. Outra coisa que é muito triste também nos casamentos aqui da França é que não tem os doces, aquelas mesas de doce que a gente tem no Brasil. Aqui, que nem eu falei, é o jantar, a entrada, prato e a sobremesa, e é isso, eles vão te servir, você vai comer o que você tem na mesa. Você não vai ter vários estandes de comida diferente, vários doces, sabe, espalhados pelo casamento, que nem a gente tem no Brasil. Então isso é muito triste também. E aí, depois que o jantar acaba, eles abrem a pista de dança, e aí vai todo mundo dançar, e é normal, que nem no Brasil, dura até 5 horas, 6 horas da manhã. Um defeito muito grande que eu acho aqui dos casamentos da França é que muitas vezes, depois que tem o jantar, depois que tem o vin d'honneur, né, quando eles abrem a pista de dança, você fica tipo de 11h30, meia-noite até 5 horas da manhã dançando. E muitas vezes eles não servem mais comida. Então a comida acaba e você, sei lá, eu quando eu tô numa festa e que você tá, tipo, bebendo, dançando, você fica com fome. Quando dá 2 horas, 3 horas da manhã, geralmente as pessoas ficam com fome, e em muitos casamentos eles não têm mais comida, tipo, e aí você fica com fome mesmo. Teve alguns casamentos que eu fui que eles serviam algumas coisinhas assim, tipo, 3 horas da manhã teve batata frita, mas aí todo mundo se jogou em cima da batata frita e ela acabou em 5 segundos, eu não tive nem tempo de ver a cor da batata frita. Ou então, em outros casamentos, eles sobra a sobremesa e aí eles colocam as sobremesas que sobraram. Mas enfim, isso eu acho meio chato, que falta comida e às vezes falta bebida também. Então, aqui na França, gente, eles têm uma teoria que eles não gostam de servir álcools fortes nos casamentos. Então, o que é álcool forte? É tudo que não é champanhe, vinho e cerveja. Então, por exemplo, sei lá, vodka, gin, aqueles drinks com caipirinha, com rum, né, mojito, essas coisas, eles nunca servem em casamento. Ao contrário do Brasil, que muitas vezes a gente tem um bar de drinks e tal, que a gente pode ir buscar os drinks. Mas eles têm uma teoria que eles não servem esses álcools fortes porque eles acham que as pessoas vão ficar bêbadas e eles não querem as pessoas, assim, bêbadas, tipo, vomitando no casamento. Bom, então depois o casamento, ele geralmente termina umas 4, 5, 6 horas da manhã, termina tarde. Então são dias bem longos, porque você começa a cerimônia religiosa super cedo, né? Umas 3, 4 horas e dura até 5 horas da manhã do dia seguinte. Aí todo mundo volta, né? Vai dormir. E no domingo, geralmente, porque o casamento geralmente é no sábado e no domingo, eles fazem um almoço, ou um brunch, que eles chamam, né? Que reúne de novo todo mundo que tava no casamento, as pessoas voltam no dia seguinte e aí eles fazem um almoço simples, assim, eles fazem alguma coisa prática de comer, só para as pessoas, sei lá, conversarem sobre o casamento e comerem alguma coisa antes de ir embora, porque geralmente os casamentos não são em Paris mesmo. Até os parisienses em si, eles raramente se casam em Paris, porque é uma cidade muito urbana, né? Os franceses, eles preferem se casar em lugares um pouco, sei lá, um pouco mais calmos, enfim. Assim, só para falar um pouco do estilo das pessoas, porque o estilo das pessoas não tem nada a ver com a forma que as pessoas se vestem no Brasil. Pra começar, pela própria noiva. No Brasil a gente tem muito aqueles vestidos de princesa, né, que eu acho lindos, mas enfim, vestidos todos de renda, com véu, grinalda, aquela coisa mais tradicional. Aqui na França
Vocês vão ver se vocês tiverem um casamento aqui, que o casamento inteiro é um clima mais bucólico, assim, sabe? É uma coisa mais, menos arrumada, assim, eu diria, porque as pessoas geralmente se casam no verão e aí faz o maior calor. A noiva, por exemplo, ela geralmente tem um vestido com um corte bem mais reto, assim, mais simples, ou sem renda, ou então com uma renda menos elaborada. Elas nunca usam véu, elas fazem um penteado, assim, mais discreto, eu diria. Os convidados em si, no Brasil é muito comum a gente ver os convidados, as mulheres se vestindo de vestido longo, né? Sei lá, tem muita gente com vestido brilhante, é uma coisa super arrumada, você coloca as joias, enfim, tudo que você... O casamento no Brasil é o momento de você, enfim, tapete vermelho, colocar a melhor roupa e tal. Aqui na França, gente, é muito... No começo eu fiquei chocada, porque as pessoas se vestem como a gente iria, assim, pro shopping quase, no Brasil. É muito mais simples. Elas vão... Tipo, as francesas, elas se vestem com um vestido curto, assim, curto, que eu quero dizer que não é um vestido longo, né? Elas não colocam saltão, que nem a gente usa no Brasil, elas colocam aquele salto Anabela, né? Ou então um saltinho pequenininho, só pra falar que foi de salto, mas não é um salto grande. A roupa típica de uma francesa que vai a um casamento aqui na França é um vestido sem ser estampado, com cores chamativas, sabe? Aquelas cores bem verão, assim, vermelho, laranja, ou então um azul bem forte, essas cores de verão. Raramente elas vão de vestido longo, mas se elas forem de vestido longo, vai ser um vestido longo, sei lá, estilo quase assim, uma roupa da Farm, sabe? Uma coisa mais simples mesmo, vai ser um vestido tipo com flores. Eu não sei explicar, mas o estilo em si é um estilo bem mais despojado assim do que no Brasil, é muito menos arrumado, sabe? E os homens não tem muita diferença, né? Eles vão de terno. A diferença talvez é que os homens no Brasil eles usam muita gravata, né? Aqui na França eles costumam usar mais gravata borboleta e eles usam uma gravata borboleta tipo toda estampada, colorida. Muitas vezes os grupos de amigos eles combinam de todo grupo de amigos com a mesma gravata borboleta. Assim, agora tá começando uma moda em alguns casamentos. Os homens estão começando a usar terno short. Vocês já viram isso? É um terno, só que não é um terno uma calça, é um terno em forma de short. Então, eu não sei, porque aqui como é muito quente no verão, né, e que a maior parte das pessoas se casa no verão, tá começando a ter um pouco essa moda do terno short. Eu não sei como isso vai evoluir, mas veremos no que vai dar. E é isso, aí geralmente todo mundo tá de óculos escuros, os vestidos mais tranquilos. Então é isso, gente. Essas são as principais diferenças que eu notei aqui nos casamentos da França. Se vocês já perceberam alguma outra diferença, coloquem aqui nos comentários. Se vocês já foram em algum outro país que tem um casamento diferente também dos casamentos do Brasil, coloca aqui nos comentários. Deem like nesse vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!